quero que os irmãos abram a Bíblia para mim lá, em Marcos. Deixa eu achar aqui. Mateus 25. Mateus 25, do 1 ao 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Pode sentar, irmãos. Desde que eu comecei a observar a obra, eu notei que cada vez que vinha alguém ministrar, eles falavam assim, que meditou na palavra e que a palavra tocou o coração. E o que passava na minha cabeça? Impossível. Impossível, porque a pessoa come Bíblia. Ela sabe tudo, ela... Na minha cabeça, sabe um conhecimento assim tão grande que é impossível, por exemplo, amanhã ou depois, convidarem o pastor, a pastora e o presbítero e quem ministra e falar assim, eu não tenho palavra. Eu achava isso impossível. E eu não sei o que passar para a igreja. E eu pensava assim, o que eu vou passar para a igreja? Só que eu estava totalmente errada. Porque não se trata de passar para a igreja. Porque quando a palavra vem de encontro com a gente, ela vem primeiro para nós. E essa palavra, ela vem direto para mim. Né? Eu não vou mentir, ela vem direto para mim, porque eu acho que todo mundo passou aqui por um período bem parecido. 15 dias de desconforto e prova, assim como a irmã Milena acabou de relatar, eu também passei. 15 dias, exatos, 15 dias. E eu me lembrei que na quarta-feira, 2 quarta-feiras de ministração, foram sobre não abandonar a capa. E a última foi sobre não trocar a vinha. E agora, na última, o presbítero Zé com a pesca maravilhosa. E essa parábola das 10 virgens veio para mim como um alerta. Porque elas sabiam que Jesus viria. Todas elas podiam ter se preparado. E elas não se prepararam. Parte delas não se prepararam. E eu fiquei pensando assim, como é possível a gente saber que as coisas vão acontecer e a gente não se preparar? E às vezes a questão não é nem não se preparar, a questão é como que a gente está se preparando. Será que a gente está esperando, fazendo alguma coisa, ou a gente está simplesmente esperando que o dia aconteça? Será que de repente a gente pode fazer mais, e se colocar mais, e buscar mais, e se posicionar mais? Porque o que eu penso? Eu no lugar das 5 loucas, que é delas que eu vou falar, né? Seria muito fácil falar das prudentes. E como nesses últimos dias veio para mim uma incerteza, uma angústia tão grande e uma dificuldade de aceitar as coisas, eu acho que as loucas agiram dessa mesma forma. Porque elas tinham tudo. Elas tinham tudo ali na mão para esperar a chegada do mestre e elas não me esperaram. Elas não agiram da forma que tinham que agir. A palavra do Senhor fala que elas pegaram as lamparinas e saíram em 10. Uma vez que você pega uma lamparina, você sabe que tem que levar o óleo. E uma vez que você sabe que conforme a chama vai acontecendo, o óleo vai acabando. E aonde estava o consciente, a consciência e a prudência delas em levar a reserva? Aonde está a nossa reserva? Eu, particularmente, estou repondo. Você hipócrita aqui, eu estou repondo minha reserva.
sabe? E eu fiquei pensando assim, eu no lugar delas, por mais dificuldade que eu estivesse passando, por mais triste que eu estivesse, por mais que até ali, de repente, eu não tenha me posicionado, mas uma vez que eu sei que o mestre viria, eu ia levar a reserva, eu ia levar a lamparina cheia, eu ia me posicionar. Sabe? Porque era isso que elas precisavam fazer. Não era simplesmente sair com a lamparina e esperar. E como a palavra diz, o mestre demorou a chegar, ele chegou à meia-noite. Então, eu imagino que elas estivessem se preparando, as prudentes estivessem se preparando durante o dia todo. Eu vou esperar. Eu vou esperar, eu vou me colocar, eu vou me posicionar, eu vou fazer, eu vou buscar. Aí eu fiquei me perguntando que a adversidade que aconteceu, que elas não se prepararam. E é isso que me pegou. Porque a dificuldade, a adversidade, ela vem e ela nos tira o foco daquilo que a gente sabe que Deus tem para nós. A adversidade vem e ela fecha os nossos olhos para aquilo que a gente sabe que Deus tem e que Deus quer da gente. Aí eu fiquei pensando, como é possível a gente saber de tudo isso e ainda virar as costas? Sabe? Porque uma vez que você esquece aquilo que Deus prometeu, uma vez que você esquece aquilo que Ele já fez até aqui, você está sendo uma louca. Você está sendo imprudente. Entende como? E aí eu fiquei pensando assim, a gente é falho, a gente é pecador. E eu fiquei pensando assim, o posicionamento diário, ele é complicado. Sabe por que é complicado? Porque o dia a dia da gente, ele tem coisas que acontecem realmente para nos tirar do foco. Para nos entristecer, para nos magoar, para nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Então, assim, a gente tem que entender que uma vez que a palavra do Senhor é lançada sobre a nossa vida, ela não volta vazia. E a gente tem que se manter firme. Só que essa firmeza, ela sai do nosso controle quando as coisas começam a acontecer. Eu não estou falando que é errado, porque acontece, comigo aconteceu. E eu estava conversando esses dias com uma colega minha, eu falei bem assim, o Espírito Santo ele envergonha a gente. Sabe por que ele envergonha? Porque na semana passada que eu não estava bem, eu senti vergonha dele, do Espírito Santo. Eu senti vergonha porque com todo o conhecimento, com tudo que eu já passei, com tudo que Deus já fez, eu não consegui agradecer por até ali Ele ter me colocado. Então, assim, a gente tem que aprender ainda na dificuldade, buscar, acreditar e crer que a palavra tem poder. E crer que se Deus prometeu, Ele vai fazer e que se Ele está do nosso lado, não há o que impeça a gente de chegar. Aí eu fiquei pensando, a palavra do Senhor fala que à meia-noite o Senhor chegou. E elas ainda foram corajosas, né? Elas foram carudas, né? Elas adormeceram. Em qual período a gente perdeu o interesse? Em qual período no meio desse processo a gente deixou levar pelo sono? A ponto de chegar e não quero mais, não vou mais, não vou fazer mais. Faz parte do processo. Mas a gente não pode ficar nesse processo. O processo ele tem que acabar. E assim como acabou para mim a partir da semana passada, como acabou para a irmã Milena, pode ser que continue ainda para algum de nós. E quando eu falo nós é porque eu sei que eu não estou sozinha. E quando eu falo nós é porque eu sei que não é uma exclusividade minha passar pelo processo e passar por essa dor que é ser envergonhada pelo Espírito Santo e não saber entender que faz parte do processo. Porque quando a gente entende que faz parte do processo, a gente começa a se policiar. Eu tenho coisas que eu falo que eu peço perdão para Deus, tem coisa que eu penso que eu peço perdão para Deus. Tem coisa que sem querer, às vezes foge do meu controle e eu peço perdão para Deus. Porque não importa quantas vezes você peça perdão, importa que você reconheça e mude. Importa que o posicionamento ele permaneça. Importa que a busca não cesse. Não importa como a gente tem se posicionado.
Não importa como, quanto o processo tem sido doloroso, mas parar não é a melhor opção, como a irmã Milena falou. Ah, mas eu não vou fazer, eu não consigo orar. Deus não precisa de palavras. Se você se colocar na presença dele e só chorar, porque você só consegue chorar, ele vai entender. Porque a palavra fala que ele lê as nossas lágrimas. Que antes que a gente peça, ele já sabe. Que antes que a gente faça algo, ele já sabe. Então não tem porquê, a gente não consegue fugir do Espírito Santo. A gente não consegue fugir, a gente não consegue enganar. Uma vez posicionado, Deus trabalha. Uma vez que a gente entrega o coração e com palavras a gente expressa tudo aquilo que ele precisa ouvir, ele vai entender e vai nos ajudar. E essas loucas, elas dormiram. A palavra do Senhor fala que elas dormiram. E meia-noite o noivo chegou. E elas ficaram desesperadas, porque elas não reservaram azeite. Se Jesus vier daqui a pouco, eu não tenho azeite suficiente. Eu sei disso. Mas assim como eu sei que eu não tenho ideia de como que ele vai medir, como até aqui eu me posicionei. Porque a medida dele é diferente da nossa. Às vezes o nosso melhor 100% talvez não tá bom para ele. Mas o nosso posicionamento ali, ele reconhece, ele enxerga. E ele nos recompensa com a presença dele. Ele nos recompensa porque a gente tem visto dia após dia as bênçãos que têm acontecido, os livramentos. E mesmo sendo falho e pecador, a gente sente a presença dele porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, ele tem nos enviado pessoas com palavras doces que deixam o nosso coração quentinho. No momento que a gente acha que não vai conseguir nada, no momento que a gente acha que não vai conseguir extrair nada daquele sofrimento, a gente já começa a lembrar das coisas. A gente já começa a lembrar do quão grande ele é e do quão maravilhoso é estar na presença dele, servindo e buscando. À meia-noite o noivo chegou e elas pediram azeite emprestado. Eu não teria coragem. E eu, se fosse prudente, não emprestaria. Porque ninguém vai passar o processo por você. Imagine o quão difícil foi para as prudentes reservarem aquele azeite. Era caro, né? Imagine o processo que elas passaram. Imagine quantas renúncias elas não tiveram que fazer, trazendo para a nossa vida agora, porque o óleo se faz assim, o óleo a gente se consegue assim. Se posicionando, renunciando, buscando, se colocando. E eu fiquei me perguntando, porque assim, se tem dia, irmãos, que eu mais choro, é o dia de Santa Ceia. Porque eu oro para Deus e eu agradeço e eu falo assim, Deus, muito obrigado, porque são mais 31 dias de renúncia. São 31 dias dizendo não àquilo que eu sei que vai me afastar do Senhor. São 31 dias fechando minha boca para aquilo que eu tenho vontade de falar e não posso, porque eu sei que não posso. São 30 dias que tudo acontece e a gente tem que ficar quieto, a gente tem que entender, a gente tem que pedir perdão para Deus. Então, assim, cada sacrifício que a gente faz para manter a presença do Senhor conosco é muito válido. E cada processo vale para o nosso aprendizado. Porque a gente tem que entender que deserto é caminho de passagem, não é de permanência. Então, o nosso posicionamento, ele conta muito. Eu não estou falando que às vezes a gente não se posiciona. Eu estou falando que a gente tem, a adversidade tem fechado os nossos olhos para aquilo que Deus tem feito. A adversidade tem fechado os nossos olhos para aquilo que Deus tem, para aquilo que ainda Deus tem para nós. Então, assim, não basta ter ciência, tem que ter busca. E eu entendo que aos olhos do Senhor toda busca é válida, toda busca é aceita. Tudo aquilo que a gente faz tem valor para Ele.
As prudentes disseram não. Eu também diria. Oxe, como assim? Todo mundo tinha a mesma oportunidade. Todas estavam ali com o mesmo objetivo. Eu sei que cada um aqui tem passado por um processo, mas todos nós estamos passando por um processo para chegar no mesmo caminho, no mesmo destino, que é o Senhor Jesus. E Ele tem notado esse caminho. Ele tem contemplado com a gente. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, Deus não é conosco. Ele é. Ele é e Ele entende e Ele nos fortalece. E ele nos mostra lá na frente que aquilo era necessário. E Ele nos mostra por que era necessário. Quando eu entrei no meu trabalho, eu já entrei com o contrato para vencer. E eu falei para a gerente do contrato, eu não acredito que eu vim para cá para ser mandado embora. Aí passou um tempo, o contrato foi renovado. Então tudo tem um propósito. Deus sabe todas as coisas. A gente sofre muito por antecedência. Às vezes a gente sofre por ser tolo, porque a gente esquece que aquele que prometeu cumpre. Porque a gente esquece que a adversidade vem para fechar os olhos e realmente a gente acredita. Quando as coisas começam a dar errado, a gente se pergunta, cadê Deus? Deus está ali. Gente que não está enxergando. E aí elas tiveram todo o tempo para se preparar, pegar o azeite necessário. E elas levaram aquilo que achavam que ia dar. E como é o nome daquela bagaça? A bagaça, perdão. Olha aí. Como é o pavio. E conforme o pavio vai queimando, o óleo vai acabando. Será que de repente elas não se atentaram a isso? Será que elas não se ligaram que conforme o pavio ia queimando, o óleo ia acabando, e o horário ia avançando, Jesus ia vir e elas iam ficar para trás? Não vigiaram. Se elas tivessem feito como as prudentes, de repente poderiam até dormir, porque a palavra diz que elas dormiram mesmo. Só que elas iam dormir com a lamparina acesa. E a hora que Jesus viesse, a lamparina estaria acesa e estaria tudo bem, elas veriam a face do Senhor. Que era o propósito. E aí as 10 dormiram. Acabou o pavio das loucas. Que a palavra diz que elas são loucas, não eu estou falando, tá? Acabou. E elas pediram para as prudentes. E as prudentes, não, negativo. Não vou dar, não. E aqui no versículo 8 a palavra diz: e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Por quê? As nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. Então assim, ainda que elas fossem comprar, eu não vi na palavra que elas foram comprar, conseguiram e voltaram a tempo de ver a face do Senhor. A palavra do Senhor fala que elas foram para tentar comprar. As prudentes que estavam com as lamparinas acesas viram a face do Senhor e entraram. E por que as prudentes entraram? Porque a própria palavra já diz, prudente, elas foram sensatas, elas pensaram, elas agilizaram, elas vigiaram, elas se programaram, elas se prepararam para aquele momento. De que forma a gente tem se preparado para ver a face do Senhor? De que forma a gente tem se colocado para ser digno da presença dele? Porque ele é misericordioso, mas a gente tem que vigiar. E quando eu falo a gente tem que vigiar, eu falo primeiro para mim. Aí elas foram, compraram, o mestre veio e elas ficaram. Aí ficaram todas desesperadas falando para Jesus. Que quando elas chegaram próximo do Senhor, Jesus já estava fechando a porta. E as prudentes estavam com ele, contemplando a glória da presença dele. E elas ficaram pelo lado de fora. E elas clamaram, abre-nos a porta, Senhor. Elas não se prepararam, não se programaram, não vigiaram e ficaram. E é muito estranho imaginar que elas ficaram porque não foram inteligentes. Elas não foram posicionadas. Elas não se atentaram que o máximo que elas poderiam fazer era agir da forma correta.
Era se posicionar de uma forma em que pudessem estar entre as 10. E eu fiquei abismada porque entre um louvor e outro que eu cantarolo lá em casa, eu fiquei pensando nesse. Que tem um louvor que fala dessa palavra. E eu fiquei pensando assim, como assim? Elas sabiam que o mestre ia chegar e elas não se prepararam. E eu comecei a analisar como é que eu estou me preparando. Como é que eu estou me posicionando, como é que eu estou buscando. E eu vi que eu estou buscando muito pouco. Eu vi como é o suficiente e não é o suficiente para ver a face de Jesus. Eu percebi que eu estava fechando os olhos e aceitando muita coisa. Eu estava fechando os olhos para aquilo que Deus já fez. Para tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. E muitas das vezes a gente não enxerga aquilo que Ele está fazendo, porque todo dia Ele faz. A pastora Ana me mandou mensagem na quinta-feira de manhã. Ela me mandou uma oração, 5:30 da manhã, que eu fui ver só à noite, porque, irmãos, eu não mexo no celular. Eu durmo com a internet desligada. Quiser falar comigo, ligue. E ligue normal, porque se ligar no WhatsApp eu não atendo, porque meu celular tá bugado. Então é só Jesus ali. E ela me mandou uma oração às 5:30 da manhã, eu fui escutar, era 9 horas do outro dia, 9 horas da manhã. E eu estava explicando para ela que não é que Deus não esteja fazendo nada. Só que a correria do dia a dia, os problemas, às vezes a insatisfação que a gente tem não deixa a gente ver que Deus está agindo. E Ele não age para mostrar que Ele está agindo porque a gente tá fraco. Ele age para mostrar que Ele é Deus. E que independente da forma que nós estamos, se Ele falou, Ele vai cumprir. Independente da forma que nós estamos, Ele continua sendo Deus. Se a gente decidir parar amanhã ou depois, o problema é nosso. Ele vai continuar sendo Deus. Se a gente decidir largar a mão, se a gente decidir mudar o caminho, mudar a rota, mudar o posicionamento, o pensamento, Ele não perde nada com isso. Ele vai continuar sendo Deus. Então cabe a nós entender que a gente tem que estar preparado, que a gente tem que estar com a lamparina acesa. A irmã Milena ontem postou no status, né, irmã Milena? Eu até procurei hoje para mim pegar a frase e esqueci. Mas que falava também sobre lamparina, que falava para a gente se preparar. E eu podia muito bem aqui falar das prudentes, já que o culto é das mulheres, mas não adianta. Não adianta porque não há mais tempo. Não há mais tempo de falar dos feitos do Senhor, agora é tempo da gente se preparar. Porque daqui a pouco Jesus vem. E o que a gente está ouvindo? O que a gente está fazendo? O que a gente tem para entregar para Ele? E eu estava com uma dificuldade tão grande de entender um propósito maior dessa palavra. E aconteceram umas coisas na semana passada que eu comecei a meditar no que estava acontecendo comigo. E eu entendi. Eu entendi que essa palavra fala sobre manter a lamparina acesa. Sobre a gente continuar confiando, acreditando, buscando, não importa as circunstâncias. Não importa o que aconteça, não importa o que diga, não importa o quão quebrado a gente esteja. Sabe aquela frase, se está com medo, vai com medo mesmo? A gente tem que ir arrastado. Está quebrado, vai. Está se arrastando, vai. Está doendo, fica. Porque é assim que Deus trabalha. Ele entende as nossas fraquezas, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe dos nossos pensamentos. E Ele sabe que quando às vezes a gente se entristece, não é por insatisfação com Ele.
É porque a gente está quebrado. É porque a gente está pedindo socorro de alguma forma. E é muito melhor, irmãos, a gente se entregar quebrado. Se entrega quebrado porque ele junta. Eu já falei aqui o dia que eu fui na igreja com a mãe em outro ministério. Eu queria tanto que Deus falasse com ela, mas não era comigo o problema. Não que eu fosse o problema, mas era algo que eu tinha que tratar comigo mesmo, não era com ela. E eu fiquei me perguntando por que tantas vezes a gente pensa e faz tantas coisas achando que às vezes o problema está no outro. Achando que às vezes Deus precisa tratar com o outro, não é com o outro, é com a gente mesmo. Às vezes é a forma que a gente tem que passar a ver as coisas que tem que mudar. Porque se a gente começar a enxergar Deus como o nosso Salvador, quando a gente começar a entender que não importa as circunstâncias, Ele é com a gente não desiste, a gente não para, a gente busca quebrado, a gente se entrega e Ele recebe. É muito fácil adorar Deus quando tudo vai bem. É muito fácil buscar Ele quando o celeiro está cheio. É muito fácil buscar Ele quando tudo está conforme a gente deseja. Mas quando as coisas faltam, aí a nossa busca é diferente, porque daí a gente busca reclamando. A gente busca Deus nas grandes coisas e esquece que nos mínimos detalhes Ele nos abençoa. A gente busca grandes feitos quando a gente não enxerga o que Ele tem feito no dia a dia. Que a gente seja, irmãos, que a gente seja como as prudentes. Mas a minha lamparina está meia boca. Amém? Está meia boca, não está vazia? Mas eu não consigo porque isso, porque assado. Consegue? Você chegou até aqui? Olha quantas coisas a gente passou até chegar aqui. Cada um passou por um deserto diferente e ninguém aqui desistiu por causa disso. Deus não abandonou ninguém porque a gente desistiu. Muito pelo contrário. Ele nos mostrou o quão grande Ele é e nos trouxe até aqui. Então, se a gente se posicionar como mulheres prudentes, sabendo o que a gente tem que fazer, sabendo como se colocar, se portando na presença dEle como dependente, essa é a chave. Que sejamos prudentes, dependentes e reconhecer que Ele vai estar sempre conosco. Para que no grande dia a gente não seja como as loucas, ter que emprestar algo de alguém, ter que depender da fé de alguém. A gente foca muito em vir para o culto e receber. Não falo que é errado, eu também venho, eu também ia, eu acho que eu vou continuar indo. Só que a gente tem que ter em mente que que a gente recebe conforme a nossa entrega. E é esse ponto que vale como tem sido a nossa entrega. Como tem sido a nossa entrega diante de tudo isso que tem acontecido para nos afastar do Senhor e vedar os nossos olhos para aquilo que Ele é. Que a gente foque naquilo que Ele já fez e não esqueça que a palavra dEle tem poder e que não volta vazia. Que a gente entenda que Ele é tudo que nós precisamos. E que sejamos prudentes, cientes daquilo que Ele deseja para nós e de nós. Ontem, o meu celular tá bugado, mas ontem eu senti vontade de ir trabalhar ouvindo louvor. E foi a melhor coisa que eu fiz. E eu sou muito distraída, então qualquer coisa qualquer coisa buga ali minha mente. E eu coloquei o louvor e eu fui bem rapidinho trabalhar. Nem sei até, daqui um dia vem uma multa lá em casa. Tem que achar uma carteira para colocar a multa. E foi
Foi maravilhoso. E hoje fiz de novo. E na volta fiz de novo. E amanhã eu vou de novo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Às vezes... Eu não jejuo. Eu vou ser bem sincera. Eu tenho uma dificuldade tremenda, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é comer. E às vezes, trabalhando na rotina do trabalho, eu consigo tomar um chazinho 10 horas da manhã. E eu pego às 8. Mas se tratar de jejuar é 8h05, eu já tô com sede. Eu tenho dificuldade e eu sei que eu preciso me policiar nisso. Por isso que eu falo que agora eu entendo que quando Deus coloca alguma palavra para nós, Ele não coloca para ninguém, é para nós. E eu tô vestindo total a carapuça que eu tô falando aqui. É para mim primeiro. E eu me coloco primeiro à disposição. Para que Deus abra os meus olhos para aquilo que Ele deseja de mim e para mim. Que Ele abra os meus olhos, que Ele me fortaleça, que Ele me guie, que Ele me guarde, que Ele cumpra em mim tudo aquilo que for da vontade dEle. E que aquilo que não seja, que Ele afaste. Porque às vezes a gente pede as coisas e Deus não quer para nós aquilo. Porque o nosso coração é enganoso e às vezes a gente acha que aquilo que a gente quer, Ele também quer. E a minha oração diária é isso. Que Ele assine embaixo tudo aquilo que for plano dEle para mim. E que Ele me afaste de tudo aquilo que me afasta dEle. Porque eu sei que uma vez que afastada dEle, talvez a gente não consiga mais retornar. Porque assim como o Espírito Santo ele envergonha a gente, mas traz ele para a presença do Senhor, ele também com a rotina daquilo, ele também vai tirando de nós um pouco o amor. E isso que a irmã Milena falou de não acreditar nas pessoas é uma coisa que me pega muito também. A mãe até briga comigo porque eu falo assim, eu não acredito no amor. E eu não estou falando no amor de Deus, eu acredito. Tanto que o amor dele, a misericórdia dele tem me mantido em pé. Eu acredito no amor dele. Eu não acredito em amor. Amor, sabe aquele amor assim? Sabe aquele amor assim de casal? Assim, não acredito. Para mim, para minha vida, eu não acredito. A mãe fala assim, você não acredita porque você não encontrou ainda alguém. Eu falei, não, eu não vou acreditar. Porque eu já coloquei no meu coração que amor não existe. Eu sei que um dia Deus vai me mostrar que existe. Espero que seja logo. Eu sei que um dia esse dia vai chegar para mim, mas agora, no momento, eu não acredito. Eu acredito na felicidade momentânea. O amor para mim é isso. O amor é momento. O dia que Deus me mostrar o que é, eu falo para vocês. Vocês vão ver na minha cara daí a hora. Eu vou falar, não acredito. Né? Tem muitas coisas ainda que eu preciso me policiar e eu preciso aprender. Só que a minha visão, às vezes, ela se fecha por conta das adversidades. Então, me colocando no sentido das loucas, a partir de hoje, eu vou me preparar. Eu vou encher minha lamparina de óleo. E eu vou manter uma reserva. Porque eu não quero ser como elas. Que a vinda de Jesus se aproximou. E elas ficaram. Então que a gente se prepare, que a gente se posicione para a vinda dele. E que a gente saiba que a gente consegue. Que a gente tenha certeza que com a ajuda dele a gente consegue buscar a presença dele. Buscar o óleo que a gente precisa. Se fortalecer naquilo que a gente acha que às vezes a gente está meio capengandinho, mas ele está ali segurandinho, está mantendo. Porque nós somos falhos. Nós somos fracos. E isso fecha os nossos olhos para aquilo que a gente sabe. Se coloca de pé, irmãos, por favor.
palavra do Senhor fala que as mulheres prudentes que se prepararam, elas viram a face do Mestre. Elas presenciaram o melhor. Elas alcançaram aquilo que elas almejaram, porque foram prudentes, porque se prepararam. Eu não sei de que forma alguns chegaram aqui. Mas eu quero dizer, nós estamos num tempo favorável para a busca do Senhor e para nos preparar para a chegada dEle. Nós estamos num tempo favorável porque a palavra dEle fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E a palavra do Senhor fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que daqui a breve a gente não vai poder clamar a Ele, porque Ele já estará vindo e a gente tem que estar preparado. A busca não vai ter, a gente não vai ter tempo. Confie no Senhor, confie no seu posicionamento, continue buscando, continue se colocando. Não permita que a adversidade feche os seus olhos para aquilo que o Senhor ainda tem para cada um de nós. Deus amado, Deus tremendo, me coloco, Pai amado, diante de tua presença, ó Pai. A tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu entrego, Pai amado, cada vida em tuas mãos, cada família aqui representada, cada coração quebrantado. Que o Senhor venha, Pai amado, nesta noite nos honrar, Senhor, com a tua presença dia após dia, nos dando a certeza de que somos mais que vencedores em ti. Colocamos-nos, Pai amado, diante de tua presença, Senhor, como falhos e pecadores, mas ainda buscando a tua presença com a certeza do poder da tua palavra, ó Pai. Honra-nos, Senhor, com o teu amor, com o teu poder, com a tua glória. Alcança-nos, Pai amado, livrar-nos de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que entristece o teu coração e que porventura nos afasta de ti. Perdoa, Senhor, os nossos erros e as nossas falhas, Senhor, porque a tua palavra diz que antes que peçamos algo, o Senhor já sabe. Que antes, Pai amado, que peçamos algo, Pai amado, que antes que palavras a ti sejam proferidas, o Senhor já ouve os nossos pensamentos e nos atende, ó Pai. Permanece conosco, Senhor, e cumpre em nossas vidas a tua vontade, o teu querer. Obrigado, Pai amado, por tudo aquilo que até aqui o Senhor fez, e dai-nos, Senhor amado, a honra de sentir a tua presença dia após dia e reconhecê-lo, Senhor amado, como o único Salvador de nossas vidas. Coloco, Pai amado, diante de tuas mãos os pastores desta casa, ó Pai, e agradeço por esta porta aberta. Agradeço, Pai amado, por esta porta aberta que tanto tem nos trazido conhecimento da tua palavra e poder sentir a tua presença, ó Pai. Cumpre em nós a tua vontade e o teu querer, Senhor. Toma, Pai amado, nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Deus tremendo e amado, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela rica oportunidade de estar em tua casa, louvar o teu nome, agradecendo a ti, Senhor. Obrigado, Pai amado, por reconhecer minha pequenez e sua grandeza em nossas vidas, ó Pai. Permanece, Senhor, conosco e cumpre em nós a tua vontade e o teu querer, adorar o meu amado, veio me ver, vim adorar. Seu toque é real, sua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Seu toque é real, sua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Seu toque é real, sua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Nos permita, Senhor. O meu amado veio me ver,
na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em suas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, me abraça e me leva pra perto. O meu amado veio me ver, vim adorar. O meu amado veio me ver. Meu Deus. Nós temos um encontro com o nosso amado aqui nessa noite. Os testemunhos e a palavra já nos fez entender que Ele está aqui para nos encontrar. Abra o teu coração, a sua mente, o seu entendimento. Se curva diante do teu amado nessa noite. Diga: Senhor, eu estou aqui. Me toca outra vez diferente. Oh, 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 oh. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Declare: Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Como na primeira vez. Oh, se eu passar pelo vale, acharei conforto. Eu amo, pois eu sei que és me guardar. Se eu passar pelo vale, acharei com pois eu sei que és me guarda em teus braços,
tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, receba um toque desta graça de novo. Senhor, me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Pra perto de ti, meu Senhor. Me leva. Aleluias. Diga para alguém que está do seu lado, diga: nessa noite a graça de Deus te toca mais uma vez. Você pode aplaudir a Jesus por esta graça. Aleluia. Cadê a Emily? Emily, aproveita a projeção aí, coloca para mim. Acho que já está aí na frente, já deixado. Coloca para mim Cantares. Eu estava ali conversando com o Miquel enquanto a Movana pregava. Já estava lá, Cantares. Coloca lá em cima, depois de Salmos lá em cima. Cantares capítulo 5. Coloca o verso 1. Aleluia. Olha o verso 1, diz assim, ó. Cantares capítulo, coloca o 5, capítulo 5, isso, 1. Já entrei no meu. Minha irmã, minha esposa, colhi com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Olha o verso 2 agora. Eu, mas o meu. A Movana pregou e disse: todas dormiram. Você entendeu que a gente também dorme? A gente também dorme. Só que a gente não está desapercebido, irmão. A igreja lá dorme junto com o mundo. Mas o nosso coração está velando pelo dia da trombeta tocar. O nosso coração está desejoso, irmão. A gente dorme assim, ó. Sabe? Olhe para mim aqui assim, ó. Quando não é o esquerdo, é o direito, né? E a gente está velando. O nosso coração sonha, irmã Maria. Daqui a pouquinho a trombeta vai tocar. Quem tem azeite vai. Nesta noite é uma pergunta que ecoa dentro de nós, aqui no culto de vocês, mulherada. Como é que está a tua reserva? Hã? Como é que está a tua reserva? Diga para alguém do seu lado, como está a tua reserva, irmão? É sobre isso, irmão. Sabe? É sobre você entender que Deus te trouxe aqui nessa noite para perguntar para você. Você está achando ok essa reserva aí? Você acha que dá para subir com essa reserva aí? Hã? Você acha que dá para continuar com a reserva do jeito que está? Todas tinham azeite, todas eram santas mulheres, todas eram virgens, todas eram crentes, irmão. A diferença estava na reserva. Falava com o Miquel ali atrás, você entendeu, Miquel? Que a palavra está dizendo que elas não foram para o encontro, elas foram esperar o noivo. É diferente de ir para um encontro. Quem vai para um encontro não precisa de reserva. Agora quem vai esperar o noivo é sobre isso. A gente está esperando o noivo, mas a gente não está marcado o encontro. Não tem data marcada para esse encontro. A gente está numa espera. Enquanto ele não vem, reserva, irmão. Oração, jejum, consagração, culto, igreja. Amém, irmãos? É isso, a Movana falou aqui sobre um posicionamento, irmão. A gente tem que ter esse posicionamento. A gente tem que ter esse posicionamento. Amém, irmãos?
Amém, irmãs? Amém, mulherada? Amém, Lu? Bora buscar reserva? Irmão, só tem uma coisa que vai garantir o nosso passaporte. É você garantir essa reserva, mano. Sem reserva, a gente para. Para ou não para, irmão? Para ou não para? Para. A gente sabe quando os irmãos estão com problema, a gente sabe quando tem alguma coisa, que nem eu sempre falo com a pastora, ó, fulano tá com problema, fulano tá com problema, ó, ciclano tá com problema, né? E a gente nunca vai ser aquele tipo de gente que, pastor que, né, tudo quer cobrar diante de euforias emocional, tal. A gente sabe, eu já passei por isso aí, e a gente aguarda, né? A gente aguarda sempre em Deus, orando e entendendo que tudo tem um propósito. Coloca o outro verso para mim encerrar só a minha fala aqui. Eu vou passar. A pastora vai encerrar, pastor? Tá ruim de garganta, pastor? Coloca lá o outro. Ó, já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar? Essa é a desculpa que a gente dá todos os dias, irmão. Volta para mim lá, volta para mim. Essa aqui é a desculpa, irmão Vano. A noiva está deitada, o amado está na porta, batendo, ela enxergou a mão do amado. E aqui que está o detalhe, queridos. Todos os dias você está vendo a mão do teu amado te protegendo, guardando, livrando, abrindo porta, salvando, cuidando. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Fala a verdade, irmão. A mão de Deus não está em todos os detalhes da nossa vida? Já despi a minha roupa, como a tornarei vestir? Ela está vendo o amado na porta. Ai, que preguiça de vestir a roupa para encontrar o meu amado. Já lavei os meus pés. Meu Deus, vou sujar os pés agora se eu for abrir a porta para o amado. Se não tiver renúncia, irmão, se não tiver, não adianta, irmão. Olha o próximo verso 4. O meu amado pôs a sua mão aonde? Irmã Vanaína. Ele colocou a mão na maçaneta da porta, ela viu a mão dele, irmão. Tem gente que está vendo a mão do amado, está vendo, é Deus que está cuidando, é Deus, irmão. Tem gente renunciando à mão de Deus na sua vida, irmão. As minhas estranhas estremeceram por amor. Quando você vê a mão de Deus fazendo alguma coisa para você, não dá um amor por Jesus? Ai, meu Deus, que Deus maravilhoso, é ou não é? Que Deus lindo, que Deus poderoso, abriu a porta, Deus está fazendo. É gostoso, né? Olha o verso 5 agora. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldavas da fechadura, sobre a maçaneta da porta. Olha o verso 6. Eu abri ao meu amado. Termine. Busquei e não, chamei e não respondeu. Será que ele não está batendo na tua porta todos os dias, dizendo: ei, irmã, reserva, irmã, ore, busque, vai, continue, avante. E Jesus está todos os dias, colocando a mão na maçaneta da porta da tua casa, do teu ministério, da tua chamada, em todos os detalhes. A Milena estava falando aqui, irmão. Quem lembra que eu já disse aqui que quem não foi traído um dia vai ser traído? Levante a mão. Quem estava aqui nos cultos que eu já falei isso? Se algum dia alguém de dentro da tua casa não te feriu e vai te ferir, porque faz parte da vida e também do ministério, quem tem chamado de Deus, levante a mão. Uma Milena está passando, já passou em nome de Jesus, que Deus já deu a vitória. Amém, irmão? A gente tem que ser assim, né? Já passou em nome de Jesus. O que a gente passou, né, amor? A gente fica vendo gente, casa que tem ministério, vai passar por isso, irmão. Pastor Ailda lembra, né, pastor? Pessoas que... O pai da minha esposa, irmão. Pai dela. A minha avó, a mãe da minha mãe. Entendeu? Foram no fórum, me chamaram. Eu não tinha nem dinheiro para colocar bolacha pro meu filho dentro de casa. Tive que pagar advogado, uma coisa que eu não devia. Eu era inocente. Eu não devia aquilo. Sempre quando os irmãos conhecem fazendo as coisas para Deus, manja, eu fazia com temor mesmo. E eu, daqui a pouco lá no fórum, falei: Senhor, eu não mereço isso.
Eu tenho que todo dia levar o dinheirinho lá no advogado, coisa que eu não devia. Não devia, mano. Mas paguei, fui justificado. Hoje vou lá, abraço meu sogro, minha avó, minha coisa, benção, avó, normal pra mim. Entendeu? Eu poderia marcar aquilo, não quero mais, que a mamãe falou, odiar. E eu, irmão, sabe, eu continuei confiando em gente, continuei amando gente, porque a gente pega esse renzinho de desconfiança, porque são pessoas muito próprias, pessoas que se sangra por ela, daqui a pouco a pessoa está de frente com o juiz, junto com você. E aí? Então, irmão, eu falo para vocês, irmão, quando eu falo que vocês estão um reflexo de um pastoreio, vocês vão passar pelo que o pastor já passou. Vocês vão ter que passar por isso, irmão. Se vocês têm ministério, têm chamado, então prepara, Brian. A traição vai vir, a angústia vai vir. Isso, irmão, não é bordão nem jargão ministerial, irmão. É necessário, irmão. Meu pai já passou por isso, passei. Minha mãe já passou, passei. Irmão, é chamada. Passa ou não passa? Passa ou não passa isso? A própria irmã vai fazer chá de bebês e não vai te convidar. Aniversário, vai ficar chupando o dedo em casa. A própria irmã não vai convidar, irmão. É assim ou não é, mano? É ou não é? A própria irmã, irmão, vai fazer um trabalho, é ou não é? Vai fazer um churrasco para gente que nunca... E você que sempre ajudou, nunca vai te chamar para nada, não. Vai dar mais importância para colega do que para o irmão. Entendeu? É assim, irmão. Então, irmão, não coloque na tua cabeça que, porque não sei o que, não. Só entenda uma coisa, irmão. A gente vence. Vence ou não vence? Venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu? Venceu, pastor? Venceu. Hoje eu falo, vou lá no meu sogro, continuo lá, vou lá, ajudo quando posso e tal. Normal, irmão. Né, manjo? Mas a gente vai passar por isso. E a gente vê os irmãos passando. Então, assim, vocês estão indo de nível a nível. E Deus está preparando a casa de vocês, preparando o ministério, porque, irmão, não tem como a gente ser um pastor amanhã, um líder, ou um grande líder, uma grande líder, amanhã sem ter isso para edificar a vida de alguém. Eu também passei, irmão, fique tranquilo. Meu mano, a gente passa, né? Como está a tua reserva nessa noite? Como está a tua reserva nessa noite, mano? Se Jesus vir agora, quantos dessa igreja sobe? Desse culto? Agora. Se Jesus vir agora. Meu Deus. Será que a pregadora fica? Meu Deus, mas a pregadora acabou de pregar e ficou. Então coloque. Palavra. A gente não é salvo porque a gente merece. Efésios diz que nós somos salvos por mérito da graça. A gente falha, a gente peca, a gente erra. A gente não é digno, todos foram destituídos, mas a graça nos agregou a esse aprisco de salvação. Nós não merecia, mas por graça, irmão, porque a gente é indigno, a gente é repreensível, a gente não merece, Miquel, mas a graça, meu Vanaína, a graça de Deus salvadora nos dá o direito, meu Vanaína, de você entender assim: Senhor, eu estou falhando com o Senhor, estou falhando, o Senhor me deu uma oportunidade de pregar, mas eu tenho que ter a convicção da minha salvação pela graça. Se o céu abrir agora, Senhor, me arrebata. Tua certeza de salvação tem que ter convicção. Você tem que estar andando, irmão, por mais falho que você for. Mas, irmão, você é um pecador arrependido. Sabe o que é isso? Um pecador remido. Então, por graça, irmão, a gente tem que ter convicção. É pela graça, não é pela obra que eu faço, irmão. Eu não sou justificado em Deus pelas obras que eu faço, mas pela graça eu sou justificado. Amém? Sendo nas suas mãos. Senhor, tua serva pregou hoje. Como está a minha reserva? Como está a reserva dessa igreja? Como está a reserva da liderança? Como está a reserva dos membros? Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos alinhar o nosso entendimento e o nosso coração. A gente também dorme, a gente também para, a gente também quer desistir, mas o nosso coração está velando no Senhor. A gente sonha com a tua vinda, Senhor. Não deixa, Senhor amado, só a tua mão entrar pela maçaneta da porta e a gente
viver uma preguiça espiritual onde a gente não quer romper por causa do frio, por causa da chuva, por causa da doença. E a gente corre o risco, Senhor amado, de quando verdadeiramente querer ter um encontro com o Senhor não está mais batendo na nossa porta. Então nos guarda, nos livra, nos protege, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para alguém do seu lado, aproveite a oportunidade da mão do noivo. Porque enquanto tiver mão, tem encontro. Se não tiver mais mão, acabou o encontro. Amém, irmãos? Estenda as mãos agora, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, quem ouviu a palavra vai guardar no coração, vai dizer... Queridos, domingo, nosso culto abençoado, né? Não é o primeiro domingo, né? É o primeiro? Não, né? É o último domingo do mês, né? É, né? Não sei. Consegue ver para mim rapidinho? Porque o primeiro é 31? Ah, não. Então não é o último domingo do mês, né? Daí o primeiro é a nossa mesa da liderança. Amém, queridos? A gente está vendo com os irmãos aí das quarta-feiras. As próximas quarta-feiras vai estar na responsabilidade da liderança agora. Cada um que está lá o nome, a gente vai vendo daí certinho. Pra gente já, a irmã vai pregar, ou não sei, vai colocar alguém. Hoje era pra mim estar lá no Lagoa Dourado, pastor Lucas mandou mensagem, pastor, eu vim pregar aqui, eu fiquei de responsável do culto aqui. Eu falei, é mesmo, mãe? Falei, rapaz, então traga alguém pra fazer o louvor que eu vou. Daí ele tentou, não conseguiu. Eu falei, então não vou. Eu não vou, não tem como. Daí eu não fui. Amém, irmãos? Então, fica ligado que a gente vai organizar bem certinho essa escala. Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe a todos, dá um abraço a esse crente, convida ele para domingo, glória a Deus. E esse mês que entra agora é aniversário da igreja, dia 27, já está marcado, tá? Vamos precisar de ajuda, vamos precisar de oferta, vamos precisar de decoração, vamos precisar de tudo. Vamos fazer uma festa bem bonita aqui, 6 anos da igreja.